da palavra, nos 25 minutos, por aí, né? Mas, o mais que avançar seria 30 minutos. E vamos ter uma parte de louvor e a oração. E vamos prosseguindo assim, trabalhando assim, até que a gente possa fazer algo que seja melhor. Nós sempre estamos procurando fazer algo melhor. Nunca a gente pensar em parar ou até dar um passo atrás, mas sempre procurar dar um passo para frente. Tivemos ontem um abençoado culto de oração em Guarulhos. Para mim foi até mesmo surpreendente. E eu quero abrir essa palavra nesta noite em duas escrituras, no livro de Gênesis e 2 aos Coríntios 5. São as nossas duas escrituras. Eu estou lembrado que eu preguei domingo pela manhã aqui e eu li um parágrafo da mensagem. A palavra falada é a semente original. E eu fechei o assunto da escola, foi exatamente aqui. Minha última etapa foi esta. E tive uma experiência no domingo, uma experiência com Deus. A gente, quando tem uma experiência com Deus, e Deus quer operar o sobrenatural, a gente passa por momentos difíceis, muito difícil. Passei por um momento muito difícil domingo à tarde, a ponto de eu ficar sem direção do que eu ia fazer. E vi a coisa mesmo muito difícil, porque eu tenho qualquer pregador, qualquer pastor tem isso, né? Se a coisa mais importante para o ministro é um culto. Se isso não for mais importante para ele, então eu não sei o que é importante, né? A coisa mais importante da nossa vida é a palavra. Se a palavra estiver em segundo plano, você esquece, porque não vai funcionar. Eu não sabia que estava tendo um evento na cidade e fecharam as avenidas todas. E eu entrei na avenida fechada e não pude sair mais. Procurei todos os lugares para sair e não encontrava. E a hora foi avançando e o tempo passando, eu tinha que chegar em Guarulhos para pregar e eu não via saída. Paulista fechada, Augusta fechada, Consolação fechada, 23 de maio fechada. E eu entrei na 23 de maio para ver se eu conseguia sair. Mas aí ficou pior. Porque eu saí à direita, né? Saí na Nestor Pestana, para subir a Augusta, aí estava fechado também. E tinham, acho que uns 3 milhões de pessoas seminuas na rua. Era muita gente. Olha, era uma chuva de gente, dos piores que você pode imaginar. E Deus me deu essa experiência, tive a graça de chegar na hora para pregar. Não sei se a irmã estava lá, irmã? Estava lá. E o culto foi algo além da capacidade de um ser humano realizar. Preguei 2 horas, coisa que eu não faço, e para mim, não vi o meu tempo passar, estava tão leve a coisa, foi tão ungida a mensagem, que o tempo não foi contado. Foi algo divino, mas foi muito difícil para mim. E cheguei em casa à noite, eu tive uma crise, um estresse muito grande, né? O estresse desencadeia no coração, e eu tive uma palpitação, e o sono sumiu,
desapareceu, medi pressão, medi frequência cardíaca, tudo normal, mas eu estava passando muito mal, mas muito mal. Acendi a luz da casa, levantei, comecei a andar. Mas foi uma descarga de estresse, dado o que aconteceu. Aí você para e pensa, se você quiser fazer alguma coisa para Deus, esteja certo que você vai pagar um preço. O que eu li aqui, encerrando a escola, foi assim. Fala assim, o profeta disse, as duas denominações se unirão. Os pentecostais e esses outros se unirão. Mas a palavra ficará como a semente prometida de Abraão. Como ela ficou, então. Jesus disse, como foi, então? Você tem ouvidos para ouvir, olhos para ver, entendimento para compreender. Jesus disse, como foi? Não está escrito, ele diria, se ele estivesse aqui de pé nesta noite. Ele não diria, ele não diria isto. Não está escrito que como foi nos dias de Sodoma, é isso que ele diria. Então, também seria na vida do Filho do Homem. Não vê você as duas colheitas chegando aqui, recebendo sua última chuva? Eles chegaram aquilo na última chuva. Bem, então o que acontece? Os anjos e o Senhor desapareceram. Então a chuva tomou lugar. Ele está falando que os anjos desapareceram. Mas você observa uma coisa, que o último a desaparecer foi os anjos de Sodoma. Porque primeiro Jeová, Elohim, esteve na casa de Abraão. Deixou a promessa e sumiu. E Sodoma não tinha queimado ainda. Aí Abraão foi interceder por Ló. E por último os dois anjos tiraram Ló de Sodoma. Aqui ele está falando que os dois anjos sumiu. Logicamente que a mensagem dos dois anjos assumiram, que é o Oral Roberts e Billy Graham. Mas hoje sepultaram Billy Graham, todo mundo sabe. Morreu hoje. Quer dizer, tudo que podemos pensar está acabado. A mensagem de Oral Roberts virou Roma, a mensagem de Billy Graham virou esse mundo que nós estamos vendo aí, não separa crente nem o mundo, e o Billy Graham foi sepultado. Quer dizer, tudo aponta para o fim, tudo aponta para a hora final. E eu creio que nós deveríamos pensar e levar a coisa muito a sério, porque nós não sabemos o momento que a porta se fechará. Em Gênesis 3, a leitura nossa, vamos lá. Então foram abertos os olhos de ambos, 3 e 7, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Amém. Pode sentar, irmãos. Então, nós vamos sempre ter uma palavra antes da oração, né? Para facilitar o nosso trabalho aqui, né, irmão Walter? Fica assim, olha, preste atenção nisto. Adão e Eva, até aqui, eles nunca tinham presenciado uma folha morta. Não tinha morte. Até aqui, eles não tinham tido contato com a morte. Então, quando eles fizeram o avental de figueira, eles não se puseram a pensar que aquilo não ia permanecer. Que aquilo, com poucos dias, aquelas folhas secariam e eles ficavam nus de novo. Aquilo não duraria. E o profeta diz que folha de figueira aponta para a religião. Por isso que nenhuma religião é permanente.
todas elas desvanecem, desaparecem, como as folhas de figueira de Adão e Eva desapareceram, acabaram. Por quê? Porque era vida botânica. Mas a vida que Eva tinha tirado do mundo não era botânica. Era vida, a separação de Deus. Eles haviam separado do Senhor. Agora, o filho de Eva, Caim, ele entra pelo mesmo caminho. O que ele fez? Quando chegou o tempo deles trabalhar, saíram e foram construir alguma coisa, porque já eram homens. Do nascimento de Abel até o nascimento de Sete, tem 129 anos. Do nascimento de Abel ao nascimento de Sete, tem 29 anos. Agora, você não pode dizer que nesses 29 anos, quantas filhas nasceram do casal Adão e Eva? Quantas nasceram? E também, ao caso de Caim, você não sabe quantas filhas também Caim trouxe ao mundo. A geração caimita. Mas o que eu quero reportar é que Caim fez exatamente o que fez Eva e Adão. Ele foi plantar, ele foi um agricultor. Por quê? E Abel foi pastor de ovelhas. Nós sabemos disso. Porque Abel, ele sabia que tinha que ter um caminho de retorno. Abel tinha a revelação de um substituto. E Caim não tinha essa revelação. Preste bem atenção que isso está acontecendo hoje. A revelação do jardim do Éden, de Abel e de Sete, versus Caim, é a mesma coisa hoje. A mesma coisa. Eles, naquele tempo, você pode ler aqui, que eles não usavam o alimento de animais. Eles alimentavam da vida botânica, porque nada morria, gente. É só você pensar nisso. Nada morria. Como que ia comer uma ovelha, se a ovelha não morria? Como que ia comer um pato, se o pato não morria? Nada morria até aquele dia. Então, e Abel foi pastor de ovelhas. Mas por que Abel foi pastor de ovelhas? Ele não comia ovelha, ele não assava suas ovelhas, ele não fazia guisado de ovelhas. Por que ele estava criando ovelha, então? Qual era o intuito de Abel criar ovelhas? Qual é o proveito que ele tinha nisso, se não alimentava das ovelhas? Quer dizer que ele criava ovelhas e era um pastor, porque essa era a natureza de Abel. Era a natureza dele, era a revelação que ele tinha. Não que ele criava para comercializar, mas criava por uma revelação. Agora, a mesma ovelha que Abel criou, serviu para redimi-lo. A mesma ovelha que estava criando, que quando Abel sacrificava uma ovelha, não era para comer a carne da ovelha. Ele sacrificava a ovelha, e o sacrifício, fazia um holocausto, ele queimava a ovelha. E certamente a pele da ovelha ele usava para vestir-se. Você entendeu? Porque Deus pôs pele de ovelha em Adão e Eva depois que tirou o avental. Agora, até naquele presente momento, o que eles faziam? Não tinha tecido, não tinha nada de tecido. E Abel não estava se vestindo como o pai e a mãe se vestiu de vida botânica, das folhas de figueira. Então Abel,
Ele sacrificava as ovelhas, oferecia a Deus de holocausto, aproximava de Deus, porque mostra um holocausto. Mas você não pode calcular quantas ovelhas Abel sacrificou. Ao cabo de dia, fala ao cabo de dias, assim por diante. Mas toda a vida Abel tinha ovelha para sacrificar, porque Abel sabia que uma vida tinha que ser oferecida para que ele aproximasse de Deus. E Caim não. Caim estava plantando a sua agricultura. Veja a diferença. Um criando ovelha para fazer sacrifício, oferecer a Deus de holocausto e usar a sua pele para cobrir sua nudez. Isso nos dá uma perfeita revelação que Deus, hoje, a nossa pele é aonde Deus está se escondendo. É exatamente isto, porque a igreja do Senhor, ela aponta como ovelhas do seu aprisco. E nós oferecemos a nossa vida em sacrifício vivo. E aí nós vemos então que se somos ovelhas e oferecemos nossa vida em sacrifício, não que você vai ao altar e vai lá e queima aquele corpo e reduz ele a fumaça e só para a presença de Deus. Mas o Senhor, quando viu as suas ovelhas, usou a pele destas ovelhas para viver escondido atrás desta pele. Como ele escondeu Eva, como ele escondeu Adão. E como Abel sacrificava a ovelha e da pele da ovelha ele fazia vestimenta para si, Deus se vestiu desta igreja. Deus se vestiu da sua pele. Deus se esconde em pele. Deus está em pele humana de novo. Quer dizer que nós estamos retornando para o jardim? Quer dizer que estamos voltando para casa? Quando a palavra abriu, nós começamos a entender essas coisas. E outra coisa que aconteceu ali, a irreverência daquele homem, quando ele viu que Deus tinha aceitado o sacrifício do seu irmão e rejeitado dele, porque não tinha vida, era apenas vida botânica, era vida de alimento, de flores, frutos e assim por diante. Então, foi quando ele matou o seu irmão. Quando ele matou o seu irmão, o Senhor o procurou e disse: a voz do sangue do seu irmão clama desde a terra. O sangue fala. O sangue de Abel estava falando, acusando o criminoso. O sangue do seu irmão está te acusando. Você matou o seu irmão. Agora, se você aceitar a minha proposta, haverá aceitação para ti. Se você tem uma oportunidade. Mas se você rejeitar, o pecado está aí à porta. Quando citou pecado, Caim não aceitou. Sabe por quê? Porque Caim nunca se considerou um pecador. O problema de Caim era ser autossuficiente e dizer: não tenho pecado, não preciso sacrificar ovelhas, e nem preciso aceitar a proposta que o Senhor me fez, porque eu não tenho pecado. Quando isso, o pecado jaz à porta, foi aí que ele enfureceu. Foi aí que ele saiu da presença de Deus, porque ele considerou que não era um pecador, ele não conhecia pecado. Se ele reconhecesse que era um pecador, ele ia criar ovelhas como o seu irmão criou. Se ele não criou, porque ele não se considerava um pecador. Por isto, quando ele vai encarar a Deus, que Deus requer dele o que o irmão tinha feito, ele não aceitou a proposta e saiu da presença de Deus. Voltemos para esta hora aqui. Se você perguntar para as denominações, qualquer membro delas, se eles têm pecado, ele diz que não. Eles creem que são salvos. Eles creem. Eles creem que a igreja, porque eles vão à igreja, eles estão salvos. Porque eles pertencem a uma denominação,
seja qual ela for, eles acham que estão salvos. E acontece que eles estão enganados. Como estava Caim enganado? Porque se eles reconhecessem que eles realmente estavam condenados, eles iriam procurar um lugar para ir na presença de Deus e buscar socorro no Senhor. Agora, quando é apresentado o Cordeiro de novo, todas as vezes que você prega para uma pessoa e apresenta esta mensagem, você está apresentando um Cordeiro. Você está apresentando um Cordeiro, exatamente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi a religião dos fariseus que tirou o pecado do mundo. Não, foi o sangue de Cristo que tirou o pecado. Não foi as boas religiões dos seus dias lá atrás, e nem as boas religiões hoje que tiram o pecado. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Portanto, o que Deus tem mostrado, que o Senhor tem revelado a nós, que o Cordeiro de Abel, que foi um presságio, que foi um tipo, uma sombra, hoje ele é o Cordeiro. E ele transferiu a sua vida para o seu povo. Quando ele transfere a sua vida para o seu povo, você se torna ovelha. Quando você se torna ovelha, você recebe a palavra. Deus então se reveste e entra nesse tabernáculo, entra nesta casa e se esconde atrás desta pele. Agora, a natureza que entrou no casal foi a mesma que estava em Caim. A mesma que estava em Caim. Depois de 129 anos, Deus levanta um Sete, trazendo as obras de Abel de volta através de Sete, porque no tipo Abel era Cristo, e Sete, o seu irmão, a ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, Deus abriu a porta para 7 eras da igreja. Então abriu a porta ali, e veio a primeira era, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e a 7ª era, e Deus termina exatamente na 7ª, exatamente ali, na 7ª era, que a coisa encerra. E foi na 7ª geração que Deus transladou Enoque. Então é na 7ª era, agora, que haverá outra transladação, e a última, o rapto da noiva, da esposa do Cordeiro. Por isso que eu citei aqui primeiro 2 Coríntios 5, porque Paulo tinha esse entendimento. Paulo não falou assim em detalhes, mas Paulo falou lá em 1 Coríntios 11, como a serpente enganou a Eva. Eu temo também que vossos costumes sejam corrompidos. Eu temo que a serpente venha enganar a igreja, como ele enganou Eva. Então ele sabia que a serpente tinha enganado Eva. Se Paulo conhecia o engano, ele sabia muito bem quem era Caim. E por que Caim foi um plantador, foi um agricultor? E por que Abel? Ele foi um homem criador e pastoreou ovelhas. Aqui Paulo diz, porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que está no céu. Revestidos da nossa habitação que está no céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Estando vestidos e fomos achados
nus. Eu não posso fazer uma afirmação aqui, porque seria uma aventura, mas Caim, ele tinha duas coisas: ou ele andava nu, ou ele vestia com roupa de figueira, porque ele era religioso, porque ele não andava como o seu irmão andava. Abel colocava pele de ovelha, e se ele colocasse uma pele de ovelha, tinha que aceitar aquilo que o seu irmão estava fazendo. Era a mesma coisa do Senhor Jesus na casa de Simão. A mulher pecadora foi lá e lavou os pés do Senhor, mas Simão fez aquilo propositadamente. E o Simão não podia lavar os pés dele, senão Jesus tinha que lavar Simão. Tinha que salvar Simão, e Simão não tinha predestinação. Para você ver só como as coisas se entrelaçam perfeitamente. Agora, quando fala que nós temos uma habitação no céu, o corpo teofânico, deixa eu dizer para vocês aqui, é um corpo provisório. Sabiam disso? Teofania é um corpo provisório. Você tinha que ter um corpo. Ao sair daqui, você tem que ter um destino. Porque as pessoas que morrem e não são salvos não têm teofania, elas vão para o inferno. O Senhor mostrou para o irmão dos perdidos. Mas os que têm teofania, sai daqui para o corpo provisório. Então o Senhor provê um corpo. Não vou entrar tão longe nisso, porque não há tempo. Mas quando Adão morreu, Deus recolheu o espírito de Adão, voltou para Deus. O espírito de Adão, quando ele fala espírito de Adão, e Eva estava junto. Recolheu aquele casal, o espírito dele. Agora tinha uma teofania, um corpo provisório. Cada filho de Deus que sai desta dimensão, ele vai para aquele corpo. Ele vai para a sua teofania. Esse é um corpo provisório, que Paulo falou, se todavia estivermos vestidos e não formos achados nus. Vestido de religião, de denominação, de organização. Estão vestidos de quê? Vestidos de folhas de figueira. Mas a noiva é vestida da pele do cordeiro. Porque a vida do cordeiro está dentro dela pela abertura, pela revelação dos mistérios. Pois bem, quando essa teofania receber esta alma, porque teofania não tem vida, não tem gene. Teofania é corpo, palavra. Mas o gene está na alma, a alma que tem vida eterna. A alma que é eterna. E a teofania é a palavra. Então, um corpo provisório. Quando este corpo, lá, teofania provisório, descer aqui na terra, para colher esta alma, a junção dos dois, a união dos dois, forma um terceiro e último, que é o corpo perfeito. Então, é a palavra e a alma. Ajuntou-se as duas, então forma o corpo glorificado. Então, a nossa vida terrena fala disto. Você tem um corpo de carne, você vive porque tem um espírito que te dá vida, e você tem uma alma. Porém, você é uma pessoa. Não vê o espírito em você, não vê a alma separada, olha para o homem e vê um homem. Então, aí está o corpo glorificado. É exatamente isso. É a teofania colhendo a alma. E quando colhe a alma, a junção desses dois forma o corpo glorificado. Por isso que nós temos uma casa para nos vestir ao sair daqui. Tem uma teofania, tem um corpo celeste que espera por esta alma que vai tomar posse logo ali. Esses são os eleitos do Senhor, que ao sair daqui não estão nus. Como aqui você não está nu também. Aqui você está revestido com a vestidura de Deus. Você está vestido aqui
do Espírito Santo, revestido da palavra, ao sair deste lugar, você toma posse daquele corpo perfeito. Isto é a perfeição, que ainda ninguém chegou neste lugar. Quem que é? O unigênito do Pai e o primogênito dos mortos? Jesus. Ele está nesse corpo. Ele está nesse corpo. E consumando esta obra aqui, consumando as eras, e a igreja sendo raptada, todos os filhos terão um corpo semelhante ao corpo dele, que era o propósito de Deus, isso antes do pecado. E tem mais uma coisinha aqui que eu já vou encerrar. Eva e Adão, como nós lemos nessa mensagem aqui, elas iam trazer o Cristo. O Deus em carne vinha através de Adão e Eva. O profeta falou aqui, tá? Que o Messias, o primeiro que viria da raça, depois de Adão, viria o Cristo. E que foi interrompido este plano. Então, quando aquilo aconteceu, que Eva viu cair nos seus braços, ela diz: alcancei do Senhor um varão. Ela não estava atribuindo aquilo simplesmente a Deus, porque Deus tinha dado aquele filho para ela através daquela concepção, porque ela nunca considerou, ela não sabia quem era o pai de Caim. Ela não sabia, porque logo em seguida ela teve um caso com Adão, com o marido dela. Um animal não pode cruzar com o ser humano. Mas depois que passaram os dias, ela viu a diferença entre Abel e Caim. Então aí ela discerniu que Abel era um, que Caim era outro. Aí ela ficou sabendo de quem era o pai daquele moço. Porque se ela tinha esta revelação que eles iam trazer o Cristo, aqui está o Cristo. Aqui está aquele que a promessa que havia, o primeiro homem que nós íamos trazer, seria o próprio Deus, o nosso Criador. A igreja não tem hoje o anticristo como Cristo? As denominações não chamam o anticristo de Cristo? Claro que eles chamam. Eva chamou ele de Cristo também lá no princípio. Mas, na verdade, depois ela descobriu que não era, que aquilo era uma farsa. Ela foi enganada 2 vezes. Primeiro, porque deitou com a serpente. Segundo, o filho que ela trouxe não era de Adão. Quando você começa na vida cristã, tudo é maravilhoso. Mas se você tem uma semente divina, Deus cruza o seu caminho, aí você começa a discernir entre Cristo e o anticristo. Tudo que é antipalavra é anticristo. Então sabemos hoje que o anticristo, ele tem dominado cada pedacinho deste planeta. Porque isso pertence a ele, ao diabo. E nós não temos nenhuma herança nisso aqui. Somos aqui como Abraão não tinha herança fora de Canaã. Você não tem nenhuma herança aqui. A nossa herança está lá. Por isso Deus vai nos tirar daqui e levar para a nossa herança. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.